Olá, mães divinas! Hoje resolvi gravar esse vídeo para abrir um pouco o meu coração para vocês, contar um pouco da minha história. Sou Enária Ferreira, mãe do Miguel, e a maternidade entrou em minha vida em 2015. Aqui nesse canal eu falo de alguns vídeos, eu falo algumas histórias de superação sobre a minha maternidade. Miguel nasceu e naqueles 3 primeiros dias de vida, ele teve muita dificuldade de manter a sucção no meu peito e naquele momento foi ofertado pouco leite complementar. Tivemos alta do hospital e indo para casa, ele dormindo no meu colo, ele contraiu as mãozinhas, piscou os olhos de forma involuntária e aquilo ali durou mais ou menos uns 2 a 3 minutos. Nós voltamos para casa, né, para o mesmo hospital e no atendimento, do pronto atendimento do hospital, o médico avaliou e percebeu que a glicose dele estava baixa. E a glicose dele chegou a 17, ele ficou algumas horas ali em observação e subiram a glicose dele a 362. Depois de algumas horas, nesse pronto atendimento do hospital onde ele nasceu, nós ganhamos alta novamente e eu resolvi levá-lo em um consultório médico de um pediatra. Chegando lá, o pediatra viu que o caso dele era muito grave e o internou em outro hospital. Fomos para esse hospital e dentro da pediatria, Miguel teve novamente outra crise convulsiva. Naquela época, eu não sabia que era uma crise convulsiva. E ali naquele hospital, ele teve essa segunda crise convulsiva no 3º dia de vida, em que contraiu os olhos, os braços, as pernas. Dessa vez foi uma crise generalizada. Todo o corpo dele se debateu. Aí a médica me retirou do quarto, fez todo o procedimento. Quando eu retornei, ele já tinha voltado da crise, já tinha sido medicado e a partir daquele momento ele começou o tratamento com os anticonvulsivantes. Nesse hospital, ele ficou por 30 dias, fez-se vários exames laboratoriais, vários exames de imagem, e com mais ou menos uns 15 dias que a glicose já tinha regularizado, ele estava para ganhar alta e ele adquiriu a sepse. O que é a sepse? É uma infecção generalizada em que compromete todos os órgãos do corpo. E aí nós tivemos que ficar mais 15 dias no hospital. Então nós ficamos um mês nesse hospital em que a glicose foi controlada, as crises convulsivas estavam sendo controladas também. E saindo do hospital, todo um acompanhamento com o neuropediatra e a equipe multidisciplinar. E eu ficava observando aquele ser tão pequeno, mas ao mesmo tempo tão forte, alegre, sorridente, ali do meu lado, né, vivo. E essa oportunidade que eu tive de estar com ele, de sair do hospital e continuar o tratamento. Mesmo tomando os anticonvulsivantes, Miguel de vez em quando ainda tinha as crises convulsivas. E com 3 meses, o médico pediu para a gente fazer a ressonância do crânio. Fizemos a ressonância e constatou 2 lesões no cérebro. Então, ele tem as lesões bilaterais e essas lesões foram provocadas devido à hipoglicemia que ele teve lá atrás, né, naqueles 3 primeiros dias de vida, em que a glicose chegou a 17 por falta de alimento. Nesses primeiros meses, foram várias trocas de medicamento até encontrar um que espaçasse mais as convulsões. E quando ele estava com mais ou menos 10 meses, as crises vieram de forma mais prolongada, né? As crises estavam com mais duração e começou a ter tipos de crises diferentes. E foi quando a gente procurou um especialista em crises convulsivas de difícil controle e fazendo o exame que se chama vídeo eletroencefalograma, em que ele ficou monitorado por mais ou menos 48 horas e foi identificado por meio desse vídeo a síndrome de West, que é uma síndrome caracterizada por epilepsia de difícil controle. Então ele
teve esses 2 diagnósticos, né? As lesões cerebrais, que são os achados, são parecidos com a paralisia cerebral, e a síndrome de West. E nesse momento eu já estava muito fatigada, cansada, estressada, um peso e que eu achava que não iria suportar. E Miguel começou os tratamentos com a equipe multidisciplinar a partir dos 4 meses de vida. Ele foi acompanhado por essa equipe até os 5 anos de idade, e foram muitos tratamentos, muitas trocas de remédio, tratamentos fora da minha cidade, tratamento em outro estado, para que em conjunto conseguíssemos controlar, espaçar as crises convulsivas. Então, eu entendo quando outras mães me chamam nas redes sociais dizendo que estão cansadas, sobrecarregadas, que estão no limite, que estão carregando por muito tempo aquele peso, porque eu também passei por isso. Mesmo com a equipe multidisciplinar, que é a fono, a fisioterapeuta, a terapeuta, Miguel veio a andar, ele tinha mais de 2 anos, quando ele conseguiu dar os primeiros passos sozinho. 2 anos e meio foi quando ele começou a formar pequenas frases, e os médicos falavam que devido a esses 2 diagnósticos, ele tinha grandes chances de não falar e nem andar. E Deus foi muito misericordioso conosco, Ele abençoou todos os meus esforços e Ele viu a minha responsabilidade e a minha dedicação. Claro que houve momentos de muita dor de cabeça, muita dor no corpo, o desânimo bateu à minha porta, mas foi por meio de muita dedicação que eu consegui passar por essa etapa. E na maternidade, em particular, quando é uma maternidade em que você tem que lidar com doenças, enfermidades, é realmente muito pesado, é cansativo. E aí você pode se perguntar, e agora? Como que eu consigo sair dessa situação? Então, eu encontrei na espiritualidade e na meditação um equilíbrio necessário para que Deus ordenasse a minha vida. E Ele colocou ordem na minha vida. Há alguns anos atrás, eu me sentia assim, num ritmo frenético, como se eu estivesse presa numa roda que nunca parava de girar. Num cansaço, numa fadiga, num estresse, um excesso de preocupação. Mas quero te dizer que você não está sozinha. Existe um caminho, alguns traços, alguns pilares a serem seguidos para você conseguir passar por essa fase. Eu passei por esse caminho e eu posso te ajudar. Posso te ajudar começando a falar pela sua saúde mental. Como está a sua saúde mental hoje? Às vezes, a própria sociedade ou a sua situação atual te levam para um campo em que você se sinta com medo, se sinta insegura. Mas é possível você virar a página e recomeçar. Como já passei por muitos desafios na minha maternidade, eu posso te falar com toda propriedade que esse campo do medo, da insegurança, da fadiga, se chama zona de conforto, que na verdade não tem nada de conforto. Essa zona te deixa desconectada do seu ser, da sua essência. Mas você, mãe, eu ainda falo mãe divina, você tem todo o potencial para se conectar novamente, para buscar isso na sua essência e voltar a ter paz. E como fazer isso? São muitos os pensamentos, mas você deve primeiro fazer um trabalho, um exercício para controlar a sua mente, se autopoliciar, fazer um exame de consciência e controlar os seus pensamentos. Lembra que te falei que existe um caminho? Esse caminho que me ajudou muito foi a espiritualidade, em que eu me conectei com o meu íntimo, com o meu Deus, com o meu Criador. E essa conexão, essa espiritualidade
independe de religião. Você deve fazer isso de forma diária. Eu me encontrei, voltei para o meu lugar e em momentos de orações eu praticava, eu profetizava palavras benditas na vida do meu filho. Isso diariamente faz toda a diferença. O meio ambiente muda, entende? E nesse caminho, além da espiritualidade, das orações diárias, com muito fervor no coração, a meditação também foi uma das ferramentas que muito me ajudou. Você pode buscar pela internet, tem meditações gratuitas que você consegue fazer. Pesquise, olhe aquela que vai melhor te trazer resultados e fique com a meditação que você conseguiu se identificar, que vai trazer benefícios para sua mente e para seu corpo. Mães, não temos controle de tudo, mas podemos começar a controlar a nossa respiração, os nossos pensamentos, o nosso coração, por meio da oração. Esse pode ser o seu primeiro passo. Comigo funcionou e funcionou muito bem. Isso foi um grande pilar na minha vida e pode ser na sua também. Na minha maternidade, eu passo por uma situação em que a qualquer momento meu filho pode ter crise, uma crise convulsiva. Então, às vezes, eu me sinto como se eu estivesse num campo de batalha, num campo de concentração, um soldado ali combatente, num estado de guerra, como se os meus cortisóis estivessem como os cortisóis desse soldado combatente. E isso afeta diretamente o meu estado emocional, né? Porque os cortisóis, eles são o hormônio do estresse. E então a gente tem que controlar isso, fazer um exame de autoconsciência, se policiar para que a gente não chegue nesse nível de um estresse, de uma fadiga, que a gente às vezes perde o controle. E o caminho que eu trilhei é o que eu quero te mostrar, para você também trilhar. Trilhar um caminho para ter uma mente calma, por meio da oração, da meditação e do autoconhecimento. Mãe, seja sincera contigo, atinja seu potencial, reconecte com você mesma, com a sua essência, com o seu coração e acredite, você é capaz de ser tudo aquilo que Deus sonhou para você. Mãe, tenha esperança, seja persistente, enfrente os obstáculos. Acredite, você consegue, você é capaz. E com todos esses obstáculos, situações, altos e baixos, você vai conseguir lá na frente aprender com tudo isso. E esses ensinamentos você fará como eu, virá aqui dar o seu testemunho para ajudar outras mães. Nada na sua vida é por acaso. Deixei aqui na descrição desse vídeo um link do meu livro Alma Confiante, em que conto como sair da dor para enxergar a importância e a plenitude da vida. Acesse e adquira o seu.